uma jaqueta infantil. Aqui eu tenho esse tactel, é só uma sobra de uma blusa que eu fiz, não é muito grande, mas pro tamanho que eu quero, vai dar perfeitamente, né? Então eu dobrei uma vez, dobrei outra, né? Com a auréola pra lá. Vou cortar esta blusinha aqui, ó, que é do meu neto, mas eu fiz a dele e esse aqui é para outra criança, né? E eu vou cortar não muito grande, porque essa criança é menor. Vou cortar assim pouca coisa maior, pouquíssima coisa, porque o meu neto é grandão, né? Mas ele não é tão grande, ele é da mesma idade, mas não é tão grandão, né? Então aqui, ó, eu vou usar esse tamanho, que esse tamanho é o tamanho 8, né? O tamanho 8 mas eu não vou cortar ela muito grande. Eu vou descer dessa daqui, eu vou descer só uns 3 dedos, né? Não vou cortar muito grande não, mesmo que fique um pouquinho maior para ele, né? Mas dá para usar esse inverno e o próximo passar para os irmãos, né? Então aqui ó, eu cortei aqui a altura que eu quero. Vou cortar a gola, não quero uma gola muito arredondada. Vou fazer gola de padre, né? Aqui eu vou descer a cava do ombro, né? Vou descer a cava do ombro. Vou seguindo, pouca coisa assim maior do que essa que eu tenho como molde. Vou fazer a cava da manga, afastando pouca coisa, descendo pouca coisa. Aqui eu vou chegar e vou arredondar, seguindo o corte, né? Porque eu também vou fazer com elástico, né? Você pode seguir qualquer jaqueta que você tenha, né? Aqui, ó, eu vou arredondar pouca coisa a minha cava da manga, pouquíssima coisa. Não chego lá até embaixo, só o centro da manga. Vou separar a frente e as costas, porque como vai ser de zíper, né? Eu tenho que abrir uma das partes, então eu vou abrir. Tamanho 8 para uma criança de 7 anos. Fiz um pouquinho maior que chega a ser tamanho 9 ou 12, né? Dependendo da forma. Aqui, ó, eu vou chegar para eu cortar as minhas mangas. Vou ajeitar certinho aqui, né? Tá certinho. Vou pegar minha sobra de tecido e vou dobrar o tamanho da minha manga. Vou dobrar e dobrar, auréola com auréola. Vou aproveitar todo esse tecido, né? Toda essa sobra de tecido que foi da outra jaqueta. Vou colocar, dobrar auréola com auréola certinho para não ficar torto. Vou pegar a minha blusa. Deixa eu abrir um pouco aqui o vídeo. Chega aqui. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou ver onde é que meu corte está. Aqui. E vou ver o tamanho desta manga e vou aumentar pouca coisa. Aqui é assim.
aumentar. Como eu aumentei embaixo, também tô aumentando a parte da manga, tá? Vou pegar o corte daqui e levar até cá com aquela queda, tá? Aquela queda simples, tá? Vou cortar aqui, arredondando o mesmo formato do corte da minha manga. Aqui eu vou colocar alfinete para não correr do tamanho da minha manga, né? Vou descer com alfinete, só para não escorregar na hora do cortar. Aqui eu vou pegar, ó, daqui do canto e vou fechando. Deixa eu ir por de cá. A manga, vou descer com o meu corte até lá embaixo, dando aquela queda. Eu não quero uma manga muito grande, né, larga, mas também confortável. Aqui, tá? Como ele é magrinho, então essa largura tá perfeita, né? Tá perfeita. Agora eu vou cortar os meus biés, que é do zíper, que eu coloco com biés. Vou pegar, aproveitar todo esse tecido. Vou levar até lá embaixo. Aqui. Vou acertar o tecido aqui. Que dá para as duas partes. Essa eu não vou pôr bolso, né? Não vou pôr bolso. Geralmente quem tem mais necessidade de bolso é a pessoa adulta, né? Para carregar, no tempo de frio, colocar as mãos, né? Criança não tem muita paciência para isso. Isso aqui eu vou aproveitar para fazer a golinha. Ainda sobrou tecido, ó, que é para fazer o capuz. Dobrei aqui a sobra. Dobrei aqui a sobra. Auréola com auréola. E vou dobrar de novo e vou cortar o capuz da blusa. Tá? Assim. Pera. Vou tirar isso aqui que tá atrapalhando. Acertar o tecido. Dobrando assim, se dá. Eu vou cortar um, depois eu corto o outro. Quiser colocar ele forrado, dupla face, igual eu costumo fazer. Tem, se não, faz só um corte só. Ó.
chegar aqui, ó, mais ou menos nessa altura, ó, passando pouca coisa, né? Passando pouca coisa aqui e aqui. E vou cortar. Aqui eu vou deixar, marcar aqui onde eu vou querer cortar. E aqui eu só arredondo com margem de costura, deixando a margem de costura. Ó, vou fazer ele um pouquinho maior, como a blusa é maior, né? Aqui, ó, eu levo o corte aqui, só para aproveitar todo o tecido. Só dando aquela inclinadinha. Ó. Aqui. Vou cortar esta parte que eu já tinha deixado a altura. Vai ficar um capuz confortável. Você deve ter blusa em casa, é só seguir o modelo da sua blusa. Aqui eu vou pegar, aproveitar essa sobra e vou cortar o outro. Vou dobrar ele. Só para aproveitar todo o tecido. E sempre dá para aproveitar para o bolso, para os viés, né? Então aqui eu vou fazer o mesmo corte para fazer o forro, para ele não ficar parecendo a costura, né? Preciso fazer uma mesa de corte, porque essa mesa aqui é muito barulhenta e eu sou mais barulhenta ainda. Arredonda. Só é seguir a primeira parte. Depois a costura, a gente pega aqui, dá uma arredondada aqui, ó. Costura todo direito com direito, avesso com avesso e fica toda embutida. Agora a gente vai pra máquina e ainda sobrou, tá vendo? Sobrou, que dá pra fazer bolso. Essa aqui eu já fiz 2 blusas e eu sempre gosto de guardar a sobra, né? Às vezes as cordinhas, porque sempre dá pra reaproveitar em outras blusas. Então você aproveita para bolso. Eu gosto de deixar lá juntinhas, assim. Junta tudo e dá aquela amarradinha, porque sempre dá para reaproveitar. Assim. Aí não ocupa espaço e não fica bagunça. Pronto, agora vamos à máquina. E vamos à nossa costura. Aqui eu tenho a frente e as costas, né? Vou costurar na costura também francesa, tá? Vou costurar na costura francesa. Então é esquerdo com esquerdo, direito com direito, né? Então é assim. Escolher o lado certo. Vou juntar os ombros. Esquerdo com esquerdo. E vou
costurar. Cuidado para não costurar ao contrário. Deixa eu pegar aqui uma tesoura. Então, aqui, ó, direito, agora, direito com direito, é só você virar. Eu já tenho todos os meus vídeos de costura são feitos na costura francesa, então não é difícil, é uma costura segura. Agora vamos pegar a outra parte, fazer a mesma coisa, direito, esquerdo com esquerdo. Olha para ver se a manga é do mesmo lado. Antes de costurar, a gente vai e faz o reprocesso. Agora, só é jogar e costurar direito com direito. Assim. Aí fica a costura bem legal. Ó, fica uma costura bem feitinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das mangas, né? Vou pegar uma das mangas e vou fazer o mesmo processo. Esquerdo com esquerdo. Junta a manga. Esquerdo com esquerdo e leva a máquina, dá o reprocesso e vai ajeitando. Se você cortou do mesmo tamanho, não tem como ter erro, né? Então, é assim. Virar o lado e fazer a mesma coisa. Se quiser levar o ferro, tá? Leve. Vai ajeitando a costura. Isso aqui é um presentinho. A gente aprende a se virar com algumas coisas na vida, a gente, não vou dizer que a gente não gaste, mas a gente gasta um pouco menos e é mais prazeroso dar um presente feito por você. Olha, tá vendo? Fica muito bom. Agora eu já vou costurar. Eu vou costurar direito, esquerdo com esquerdo, já vou fechar, tá? Já vou fechar aqui. A manga, o começo da manga.
costura batendo debaixo do braço. Se sobrar qualquer excesso, tire depois. Depois eu tiro o excesso e vou pregar minha outra manga. Lembra que é esquerdo com esquerdo na costura francesa, tá? Dá pra fazer rapidinho, tá? É uma costura muito rápida. Assim. E a gente vira e faz o mesmo processo. Vou fechar as laterais. Na hora de passar, fazer o capuz, a gente volta. Eu fui ao ferro, passei toda a minha costura, ó. Passei toda, alinhando toda a costura, alinhando toda ela, ó. Tá? Passei toda. Já fazendo a dobra pro meu zíper, tá? Fiz os meus viés, que é do zíper, que eu só coloco o viés com zíper, e fiz minha gola, tá? Agora eu vou fechar o nosso capuz, tá? Vou fechar o capuz. Então eu vou pegar esquerdo, vou fechar ele começando daqui, que eu quero ele arredondado, começando daqui. Pegando a pontinha aqui. Arredondando. Fazer esse com as duas toucas, tá? Ó, virei direito com direito e vou costurar. Pegar meu capuz. Vou desaversar ele. Vou ver aqui. Colocar aqui, ó. Olha onde é bem onde é a frente, né? Pra não confundir. Meça primeiro, pra ver se tá certo. Direito com direito, costura com costura, ó. Coloca um alfinete, costura com costura e coloca um alfinete.
Agora, o que que eu vou fazer? Vou costurar ele à frente, não que vai no pescoço, que vai na frente do rosto, né? Para ele ficar a costura toda embutida. Vou desavessar. Desavessou. Pega a costura com costura e joga pra dentro. Assim. Olha só. Olha como fica um capuz perfeito, gente. Tá vendo? Você deve ter blusa que tenha capuz. É só cortar e fazer o tamanho que você quiser, tá? A costura fica maravilhosa, tá? Agora eu vou colocar a minha gola. Já dobrei, já levei ao ferro, já dobrei, já passei. Vou levar ela aqui, porque depois eu só dobro, tá? Ó. Vou ela à altura aqui. Aqui. E vou levar a máquina. Quiser pregar todinho com alfinete, tá? Olha pra ver se a costura tá boa. Ficou legal, ó. Aqui, ó, fica a golinha, não fica uma golinha apertada, né? Fica uma gola confortável, porque depois que vem o zíper vai ficar esta folga, né? Então, fica perfeito, não fica sufocando, né? Aqui eu vou cortar o tamanho, vou só medir o comprimento aqui pra ver se foi perfeito. Foi sim, ó. A costura tá batendo certinha, sem faltar, ó, tá? Aqui eu vou chegar aqui e vou cortar, tá? Porque na hora que eu for pôr o zíper, eu só dobro e passo o zíper por cima, né? Então ficou certinha a costura. Se quiser passar mais uma costura, passa, se não... Esta parte de baixo, eu vou colocar elástico, tá? Eu vou colocar elástico porque criança é melhor elástico do que cadarço, né? Eu não gosto muito de colocar
cadastro em roupa de criança. Evito o máximo. Então, vou dobrar aqui pra ver só o tamanho do elástico, tá? Eu vou pôr aqui, ó, de comprimento, de largura da jaqueta, eu tenho 94 centímetros. Mas eu vou colocar de elástico, eu vou colocar 64 centímetros, tá? De elástico na cintura. 64 centímetros. Sem esticar. 64 centímetros. Aqui. Sessenta e 64 centímetros de elástico. Esse elástico aqui, ele tem de largura, ele tem 2,5 centímetros de largura. Eu vou chegar nesta base aqui, vou colocar um alfinete, vou pegar do outro lado. Vou colocar um alfinete, tá? E essas demais eu vou esticar. Vou chegar aqui na máquina. Vou chegar, para ele não correr, eu vou pegar aqui e vou passar uma costura só para reforçar. E aqui eu vou esticar, começar a esticar ele, tá bom? Não é um esticão, é apenas aqui, eu já pego aqui. Eu dobro. Vou passar uma costurinha do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, só para ele não escapar. E vou fazer a minha, vou dobrar. Vou dobrar e dobrar, ó, dobrei e dobrei. Não corre o risco dele correr mais. Aqui. E vou esticando
junta costura com costura e vai passando. Assim, ó. Vou juntar aqui a minha costura com costura na próxima, debaixo do braço, para esticar ele junto, para ele não ficar nem mais e nem menos, né? Então, aqui eu dobrei, ó. Aqui. Aqui eu segurei a costura aqui, ó, debaixo do braço, tá? Ó. Para não ter o risco de ficar maior. Aqui eu dobro. E agora a gente vai para nossa parte do zíper. Deixa eu medir aqui, ver se ficou tudo no tamanho só, para o zíper não ficar nem baixo, nem muito abaixo, para ficar o comprimento certo, tá? Tirar o excesso de linha. Aqui eu tenho o zíper de 57 centímetros. A blusa é de 48. Só que aqui esse zíper, o bom dele é que dá pra cortar, né? O zíper dá pra cortar. Então, eu só vou ver o lado certo. Vou chegar aqui, ó. E aqui em cima eu corto, né? Vou abrir ele. Eu já sei que tá o lado certo, né? Tá o lado certo. Este é deste. E esse aqui é do lado de cá. O encaixe. Vou pegar aqui, ó. Nessa altura aqui, vou pegar o meu viés, que já tá aqui, ó, passadinho. Vou tirar só essa ponta. Vou pegar o meu zíper. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver qual é o lado que tá. Esse aqui. Vou pegar meu zíper. Vou fazer o seguinte, ó, vou juntar ele aqui para que ele fique escondidinho aqui, bem bonitinho. Vou pegar, chegar aqui, ó, eu não troco o pé da máquina, eu não troco. Eu faço com o mesmo, tá? Ó, aqui, certinho, ó. E vou colocar deste jeito aqui. Coloca um grampinho para ajudar, só para ele quando chegar no baixo do pé da máquina não correr. E coloca o alfinete, só para dar aquela segurança. Vou chegar aqui. Vou pegar, arrumar, sempre arrumando o meu viés, tá? Vou tirar aqui o
vou olhar sempre a parte de baixo e a parte de cima. Assim. Se o zíper estiver abrindo, posicione bem o pé da máquina. Assim. Arrume o vestido, o viés. Parte de baixo e parte de cima, sempre alinhado. Ó. Parte de baixo e parte de cima. Aqui eu vou dobrar, vou pegar meu viés, arrumar e continuar. Aqui eu sei mais ou menos o tamanho que eu quero meu zíper, né? Aqui eu vou chegar e vou cortar. Eu vou dobrar. Corta um pouquinho esse excesso também, não tem necessidade pra tá tão grande. Vou dobrar a parte de baixo primeiro. Vou pegar, saber o tamanho do meu viés. Vou cortar passando do zíper, porque ele eu vou trazer assim, tá? Vou dobrar o zíper, vou passar por baixo e vou levar a minha costura. Certifique para ver se tá certinho, para não ter que ficar desmanchando, né? Arrume bem bonitinho. Assim. Ó. Aqui a gente corta esse excesso, depois dá outra costura por cima nela todinha. Eu vou cortar ele aqui. E vou pegar, passar outra costura. Assim. Na outra ponta do viés. Aqui e aqui, ó. Tá? E eu vou fazer o mesmo jeito com o outro lado. Aqui dá uma tirada do excesso das linhas.
aqui. Vou colocar do outro lado. Fazer a mesma coisa, o mesmo processo com a sobra do viés, eu vou fazer do outro lado. Por quê? Eu já tenho a altura do zíper, né? E já tenho... Vou pegar aqui só para conferir. Faça isso. Encaixe aqui. Só para ver a altura. Ó, para ficar certinho. E faça o mesmo processo. O que eu tirei do zíper foi isso aqui, ó. Quando você for colocar o zíper, que você for cortar, o primeiro você cortou, o segundo você chega aqui, fecha ela todinha pra ver se vai bater certinho. Pra costura aqui e em cima bater certinho. Olha, ficou a gola assim, ó. Agora eu vou fazer o acabamento só do nosso... do nosso gorrinho aqui, né? Vou pregar ele de fora a fora, tá? Vou colocar o elástico da minha manga, tá? Que vai ser um elástico fino, não vai ser aquele elástico grosso, não. Vai ser o elástico mais fininho. Vou colocar, dobrar e dobrar. Como o braço dele é bem fininho, né? Dá pra deixar assim também. Dá pra deixar assim. Ela, né? Eu acho que eu vou deixar ela assim, que fica bonitinho. Mudar um pouquinho, né? E é isso. Vou fazer todo esse acabamento. Ficou assim, ó. Nosso zíper, nosso elástico. Nossa mini jaqueta, porque é uma mini jaqueta. Ele não é muito grande. Olha só. Tá? Ficou um tamanho legal pra ele. E dele vai passar pros outros irmãozinhos, né? A nossa gola, a nossa manga também tá um tamanho bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Só vou fazer a bainha, não vou pôr elástico. Fazer um modelinho diferente. Só vou fazer a bainha, né? E a nossa jaqueta tá pronta, né? Vou pregar o gorrinho e espero que tenham gostado. E nesse inverno aí, em vez de comprar, compre só o tecido e faça para dar de presente. Dá para colocar um super-herói que eles gostam aqui na frente, aqui nas costas ou no peito. E fica bonitinho assim, ó. Uma costura boa, toda na francesa, para não ter o risco de descosturar, porque eu não fiz com forro. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.